Bem-vindos ao programa Saúde Tal e Qual. Saúde Tal e Qual é um programa que aborda os mais diversos temas de saúde, atuais, claro. O meu nome é Lénia. O meu nome é Joaquim. E estamos aqui hoje para vos falar de saúde, para vos tentar ajudar a ter mais e melhor saúde. Ajudar-vos a refletir o que é que poderão mudar, chamar-vos a atenção para determinados comportamentos que poderão ajudar na sua saúde. O principal é, acima de tudo, que você consiga descobrir, afinal de contas, qual é que é a sua responsabilidade nesta questão da saúde. Afinal de contas, o que é que eu posso fazer, o que é que me compete a mim para fazer enquanto pessoa, para ter mais saúde, para ser mais saudável, e é isto que nós pretendemos com o programa de hoje. E hoje temos uma convidada muito especial, chama-se Raquel Faustino, é fisioterapeuta, e trouxemos um tema que eu acho muito pertinente, o papel da fisioterapia nas crianças. Sim, é essencial. Muitas das vezes nós temos a noção que a saúde se baseia, acima de tudo, em dois grupos profissionais, a parte médica, a parte da enfermagem, mas não, a saúde é muito mais ampla e nós temos tentado, a pouco e pouco, desmistificar um pouco este conceito. A saúde resulta, por assim dizer, do conjunto do trabalho de todos estes técnicos e daqui, quanto maior for a articulação entre todos, mais benefícios acabam por ter as próprias pessoas e, neste caso, as crianças, e daí iremos perceber ao longo do programa o porquê do próprio tema. Antes de mais, quero agradecer à doutora Raquel, se me permite, portanto, é fisioterapeuta. Sim. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu pela oportunidade de poder vir falar um pouco daquilo que eu faço todos os dias. Obrigado. Pois é, gostaria de vos apresentar melhor a Raquel Faustino, a nossa fisioterapeuta convidada. A Raquel é fisioterapeuta e teve a sua formação em Alcoitão. Trabalha há 22 anos na área pediátrica. Atualmente trabalha no Centro de Paralisia Cerebral de Leiria e na Clínica Pediátrica CLIP, também em Leiria. Leciona também no Instituto Politécnico de Leiria, no curso de Fisioterapia. Raquel Faustino, se me permite. Sim, Raquel só. A Raquel. Porque crianças? Por norma, nós temos, existe muito esta associação em termos da fisioterapia, as pessoas associam muito em termos, fisioterapia, a pessoa teve um AVC, a vulgar trombose, mais nos idosos, por ali fora, não é assim tão conhecido, exceto quem está afeto um pouco a esta situação. O porquê de crianças? O porquê por assim dizer, quais é que são, por assim dizer, o que é mais frequente no seu trabalho, o que é que se envolve mais frequentemente a nível com as crianças? A pediatria, porque é algo que me de alguma forma foi desde a altura em que tínhamos, ou que íamos tirar o curso, ou que tínhamos idade para escolher o que é que queríamos fazer na vida, a criança sempre foi algo que me disse muito e que me despertou muito interesse. E tentei procurar dentro das áreas da fisioterapia, que na altura não sabia que havia estes ramos mais pediátricos, mas que estava ligada à saúde e que tive a oportunidade, depois, mais tarde, depois do curso, começar a perceber o quão importante era o papel do fisioterapeuta na pediatria. E depois, porque efetivamente eu nem sei explicar muito bem, é algo que me faz crescer, que me faz viver a relação com a pediatria. Inicialmente no meu curso tirei e trabalhei com adultos também e com idosos, mas a pediatria era aquele chamamento mais específico e que depois fui sempre orientando a minha formação dentro da área pediátrica, e as condições aqui mais frequentes serão as questões respiratórias, a grande importância que o fisioterapeuta pode ter na melhoria da qualidade de vida nas infecções respiratórias. Existem também outras situações dentro da pediatria geral, como os torcicolos, às vezes pequenas alterações do desenvolvimento que são facilmente corrigíveis e que também podemos ter um papel importante,
mas nesta fase em que estamos agora, do início do outono Sim. e da vinda do inverno, efetivamente a condição que mais nos aparece é as questões das infecções respiratórias. A Raquel estava a falar agora nesta situação das afecções respiratórias e agora gostaria de lhe dirigir mais a questão neste sentido. Estamos a falar em concreto mais de bronquiolites, as Sim, famosas bronquiolites. as famosas bronquiolites, as congestões nasais, que não têm que ser todas necessariamente com bronquiolite, as asmas, que também, embora tenham outros períodos, mas que nesta altura as asmas mais relacionadas com as partes mais infecções víricas que também surgem, mas essencialmente sim, as famosas bronquiolites, pneumonias que também aparecem e que assustam tanto, né? A palavra pneumonia assusta muito, assusta. seja na área da pediatria, seja na área dos adultos, mas a pediatria ainda hoje se tem muito aquela noção de que a pediatria é uma coisa que se pode efetivamente morrer e que é grave. Embora hoje em dia não seja tanto assim, as coisas estão um bocadinho mais controladas e também sabe-se mais sobre as coisas. Raquel, gostaria que falasse aí um bocadinho do seu papel e tem já estes 22 anos de experiência tão ricos. Gostava que falasse um pouquinho do seu papel nesta área das afecções respiratórias. Eu tenho a felicidade ou a oportunidade de poder trabalhar diretamente com um pediatra que encaminha logo, direto, às vezes das próprias consultas de urgência, para a fisioterapia respiratória. Nem todas as situações têm que ter uma observação médica por trás, porque às vezes podem só estar aquilo que nós chamamos os ranhosos, não é? E que precisam só de que seja ensinado às famílias como é que se faz a higiene nasal, para que as coisas não passem para infecções respiratórias mais baixas. Mas muitas das vezes temos miúdos que têm que ser efetivamente medicados e aí tem mesmo que ser, mas depois que beneficiam logo no início das crises das bronquiolites com a oportunidade de as secreções que estão disponíveis para serem limpas poderem ser limpas e a criança poder dormir melhor, comer melhor, logo desde o início das fases de início de doença, por assim dizer. Por acaso há aqui um aspecto que é assim, possivelmente o nosso telespectador, que é muito que é extremamente frequente e que acho que é um papel vital que vocês acabam por ter a nível da fisioterapia respiratória. Importava-se de falar um pouco nesta questão, quais é que são, por assim dizer, as vantagens, em que é que consiste a fisioterapia respiratória, quais é que são as vantagens, isto até para quem nos está lá a ouvir em casa e tem crianças, por exemplo, não é só, agora estamos aqui nesta questão das crianças que é mais frequente, mas não é só no nível das crianças que ela é efetuada, nesta questão da fisioterapia respiratória, em que é que consiste e vantagens, por assim dizer. Sim, no fundo, o nosso trabalho é ajudar a que as secreções que estão baixas na árvore brônquica possam subir para as zonas mais altas, que depois são eliminadas pela tosse. E, no fundo, as nossas manobras permitem que estas secreções, que estão soltas, que de qualquer forma vão sair ou vão ser eliminadas com a tosse, mas tendo em conta que a criança, por ser ainda muito pequena e porque mecanicamente, em termos da função dos músculos, ainda não tem a mesma amplitude que tem um adulto, necessita de alguma ajuda para se conseguir que estas secreções sejam eliminadas de forma mais eficaz. E, no fundo, o que a fisioterapia faz é precisamente isso, é ajudar a criança a libertar estas secreções que estão soltinhas e a ventilar áreas pulmonares que possam estar em maior risco. No fundo, é esta a nossa grande intervenção e permitir que a criança, que normalmente tem sempre mais dificuldades, por exemplo, durante a noite, e que é uma das grandes preocupações dos pais, que é passamos as noites em claro. A bronquiolite não sendo, ou mesmo as infecções respiratórias, não sendo as doenças mais graves da infância, são as mais frequentes, mas são aquelas que dão mais dor de cabeça aos pais, porque representam muitas noites sem dormir. Às vezes até mais do que eles não comerem, é as noites a tossir. E o que é que eu faço com o meu filho pequenino, às vezes bebés muito pequeninos, 2, 3 meses, que tossem a noite inteira, que não conseguem dormir, e isso aflige muito os pais. Não é necessariamente uma doença complicada, sim, mas efetivamente em termos da dinâmica da família é algo que torna... por desgastar ali exatamente, porque no dia a seguir a criança ou fica com os avós, ou vai para a escola, ou tem que ficar em casa e os pais têm que faltar ao trabalho, ou então os pais têm que mesmo
uma noite sem dormir, têm que ir trabalhar no dia a seguir. E isto, 1, 2, 3, uma semana, torna complicado e aqui as vantagens que nós conseguimos com a fisioterapia, efetivamente, haver esta higiene brônquica que lhes permite, pelo menos, às vezes não no início logo da doença, mas para o final da doença, que eles consigam ter uma grande eliminação de secreções que estão soltas e que depois acabam por comer melhor e depois, consequentemente, dormir também melhor. Isto em termos dos resultados aqui nesta questão das vantagens e, no fundo, acabamos por estar um pouco, isto tem a ver um pouco também com a própria sociedade, a maneira como isto está organizado, toda a gente quer ver um resultado de preferência imediato, por assim dizer. Em fisioterapia respiratória o resultado não é imediato por um lado, mas não é assim, é preciso um contínuo, por assim Sim, dizer. tem que haver uma continuidade, sim. Até porque há um ensino grande aos pais daquilo que podem fazer quando, à meia da noite, as coisas efetivamente acontecem, porque não é por fazer uma sessão de fisioterapia ou duas que aquela noite vai ser, ok, é esta noite que eu vou descansar. Depende da fase da doença, e se estamos no início de uma bronquiolite, eu costumo dizer aos pais que uma bronquiolite tem sim princípio, meio e fim. Não há volta a dar, não se consegue travar uma infecção respiratória. Ela tem sempre um princípio, meio e fim, pode demorar mais tempo ou menos tempo e nos inícios da doença às vezes é mais difícil conseguirmos ter as tais noites descansadas, mas efetivamente, e aí às vezes a fisioterapia pode não ser tão eficaz e termos que recorrer efetivamente às questões da medicação. Mas depois, quando temos efetivamente secreções muito soltas já no meio da doença e para o final da doença, sim, funciona muito bem e as noites bem dormidas para a criança e para os pais vão e acontecem. Mas existe um ensino muito específico à família do que é que podem fazer, desde como é que se pode fazer uma higiene nasal, o que é que eu posso fazer, em que posição é que eu posso pôr a criança a dormir, o ambiente que rodeia em termos de temperatura, que também é muito importante. Há aqui uma data de condições que nós conseguimos contornar e melhorar para que a criança e a família tenha qualidade de vida depois quando estão sozinhos em casa. Há aqui um fator que falou que eu achei muito pertinente, que foi a tosse nas crianças. E eu, na minha experiência de enfermagem, o que verifico é que a tosse é sempre um sintoma que é um problema, mas nem sempre é assim encarado na fisioterapia. Não. Gostava que elucidasse o nosso telespectador a pensar, bem, tosse é uma coisa muito má. Gostava que nos elucidasse. Há vários tipos de tosse. As tosses secas e irritativas, sim, são preocupantes. É sinal de que alguma coisa não está bem e tem que ser tratado. Mas as tosses produtivas, não. As tosses produtivas é aquilo que nós temos de vantagem para eliminar as secreções. Eu costumo dizer que a tosse não é necessariamente inimiga, antes pelo contrário. Eu preciso que eles tussam. E costumo dizer muitas vezes aos pais, quando eles nos chegam e dizem ele tosse, 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 e só tosse, e só tosse. E nós tentamos perceber, mas como é que é esta tosse? É uma tosse irritativa, seca, ou é uma tosse produtiva? Porque se for produtiva, ela tem que existir. E é só assim que nós conseguimos que as secreções efetivamente saiam do pulmão ou das vias aéreas superiores. Quando é irritativa, sim, há outros cuidados a ter, outras preocupações, mas ela não se mantém irritativa assim durante tanto tempo quanto isso. Torna-se mais produtiva e aí sim temos que a deixar existir, porque é importante e só assim é que conseguimos ter uma higiene brônquica eficaz. Ou seja, a tosse chega a fazer parte do tratamento natural. Faz parte do tratamento natural, porque é só assim que nós conseguimos eliminar. Até nós adultos, quando temos secreções, tossimos para eliminar. E a tosse não é necessariamente doença aqui, não, faz parte do tratamento. Este aspecto, portanto, aqui a questão é assim, num adulto é extremamente fácil porque nós podemos comunicar por ali fora, então como é que te estás a sentir, etc. Numa criança, é a ansiedade dos pais, por assim dizer, ali a funcionar, porque no fundo não se consegue tentar perceber, afinal de contas, que tipo de tosse é que é, ou sabe-se que tem tosse, sabe que tem alguma dificuldade respiratória por ali fora, quer-se ajudar e não se consegue. Não se consegue por vezes e aumenta mais esta ansiedade e acaba por ser aqui um ciclo vicioso, por assim dizer. Para quem lá está em casa, por assim dizer, e estou a pensar nos pais que nos estarão a ouvir e que tenham crianças pequenas,
que é que sugere em termos de prevenção, por assim dizer, nesta área das infecções respiratórias, que é uma coisa que é extremamente comum, tanto nas idades mais precoces, mais pequenas, a nível da criança, o que é que sugeria em termos de prevenção, de maneira a tentar evitar ou pelo menos minorar? Sim. Evitar por completo não se consegue, Sim. porque as crianças estão logo desde pequena. Há aquelas que têm vantagem de estar com os avós ou em ambientes mais pequenos nas amas, mas hoje em dia os infantários, como alguns pais eu já tenho ouvido dizer, são os infetários, não é? Porque efetivamente criam condições, nomeadamente ao nível da temperatura e o facto de estarem muitas crianças com eventualmente vírus diferentes, muito juntas e isto acontece muito na criança pequena, que partilham brinquedos, não é? Às vezes as próprias chupetas, os brinquedos que vão à boca de um, muitas vezes vão à boca do outro. Sim. Isto não é necessariamente mau, faz parte Sim, da sim. aprendizagem, não é? Mas que são fatores que não se conseguem contornar, porque efetivamente os pais têm que trabalhar e efetivamente as crianças têm que ficar com alguém. Mas há algumas condições que se podem pedir ou esclarecer os pais. Ambientes muito quentes. Os pais têm muito a necessidade de achar que a criança pequenina, mesmo até 1 ano, 2 anos, tem muito frio. Mas nós é que temos frio, porque as crianças têm um nível de atividade tão grande que não têm este frio que nós sentimos. E há sempre uma tendência a aquecer as casas demasiado. Temperaturas superiores a 19 graus, para mim, devem de ser evitadas sempre que possível, sempre. Quando não é possível, porque efetivamente está muito frio, é preferível agasalharmos-nos mais, vestir um casaco, colocar mais meias e colocar estas temperaturas ambientes o mais baixo possível, dentro daquilo que as pessoas toleram. Ambientes muito quentes, a umidade desaparece, as secreções secam e dá início a mais tosse. E mesmo nós, quando estamos constipados, e se estivermos ao pé de lareiras, por exemplo, ou se tivermos os nossos quartos muito aquecidos, os narizes secam-nos e acabamos por ter mais a sensação desta secura, que é uma grande desvantagem na bronquiolite. Quanto mais as coisas estiverem frescas, mais umidificadas, melhor. Não têm que necessariamente fazer, e que isso as pessoas também têm alguma tendência para o fazer, de usarem os nebulizadores, que hoje são relativamente fáceis de se encontrar, a preços extremamente acessíveis, mas nebulizar uma criança pequenina, e muitas vezes eles têm tendência, inclusive eles estão deitados, quase que a dormir, e ligam os nebulizadores para que o ar fique mais umidificado, mas efetivamente o que acontece na criança quando está a dormir é que, e por gravidade, as secreções tendem a baixar e tendem a ficar depositadas. Muitas das vezes as tosses acontecem sobre a manhã, porque é quando o bebê começa a acordar e começa-se a mexer, o bebê ou a criança se começa a mexer, as secreções que estão mais fluidas começam-se a mexer e começam os episódios de tosse também. E, portanto, isto também não é necessariamente mau, mas a umidificação tem que ser feita com alguns cuidados. As pessoas têm muita tendência de fazer estas nebulizações. Eu concordo com elas quando temos a tal tosse irritativa no início, e isso não precisam de comprar nebulizadores, podem-no fazer numa casa de banho pequena, quando tomam banho todos ao mesmo tempo e a criança permanece naquele espaço durante algum tempo e depois com uma higiene nasal adequada faz com que haja aqui alguma prevenção. Não quer dizer que agora toda a gente tem que ir neste período de inverno para a casa de banho com as crianças quando eles efetivamente não têm os sintomas. Não, se não têm sintomas não tem que se limpar o nariz ou não tem que se fazer nebulização. Isto acontece quando efetivamente estamos em sinal de doença, não é? Sim, sim. Aqui é essencial esta questão da hidratação. É evidente que a pessoa Sim, fizer uma sim, boa hidratação sim. em termos com água por ali fora é essencial. É essencial, sim. É difícil às vezes o bebê pequenino, 1 ano, 2 anos, beber água, que eles fogem da água, como tudo. Mas efetivamente há outras formas também de dar a água, na sopa, em chás. E hoje em dia existem muitas coisas que o bebê pode fazer, até os sumos da fruta cozida, que também têm água e que são formas de hidratação e que podem existir. Mas efetivamente as temperaturas altas, as lareiras, que muita gente ainda tem lareira, e o fumo da lareira queima muito esta umidade do ar e o oxigênio e mesmo as lareiras fechadas, as pessoas hoje em dia já existem os recuperadores de calor, mas é igual.
uma lareira aberta, um recuperador de calor, correspondem os mesmos fatores de risco para este tipo de crianças com situações mais das afecções respiratórias. Isto realmente assim, O a gente tempo diz as coisas, passa. o tempo passa, a gente nem nos damos por ela a passar, realmente. É importante, falou aqui em aspectos essenciais, e que no fundo podem parecer muito básicos, mas que a serem aplicados acabam por ter grandes vantagens e acabam por proporcionar muito mais confiança, muito mais segurança aos próprios pais, e noites melhores dormidas, por assim dizer. E claro, é evidente, uma noite bem dormida acaba por ter vantagens depois no seu próprio dia. Nós queremos lhe agradecer o facto de ter estado connosco, de ter falado destes aspectos, numa primeira pessoa, de alguém que tem experiência, que acaba por lidar com estas situações, e que depois acompanha em termos dos resultados. É evidente que o resultado não é de um dia para o outro. Infelizmente não. Em algumas circunstâncias é. Sim. Depende da fase da doença, sim. Portanto, iremos ter outros momentos em que gostaríamos de ter connosco para esclarecer Convidaremos a doutora Raquel para mais uma entrevista, certo? Acho que nos ficaram para aí mais umas 10 questões que gostaríamos de perguntar, por isso não sei se será mais uma, mais duas ou mais 3 entrevistas. Agradeço, Raquel, pela sua prontidão em responder. Foi de imediato, gostei muito da maneira como aceitou aqui o nosso desafio. Eu é que tenho a agradecer esta oportunidade. Obrigado. E uma boa continuação para o seu trabalho. Obrigada, e para vós também. Acima de tudo, para o nosso telespectador, o programa existe, a gente acima de tudo existe por você aí em casa. Daí o nós apelarmos à vossa participação, o fazer-nos chegar dúvidas, aspectos que gostaria de ver aqui abordados. É exatamente para isso, e irmos ao encontro das vossas necessidades. É para isso que nós estamos aqui. Sim. Caro telespectador, não se esqueça, participe no nosso programa através do nosso e-mail, por exemplo, angelostv@angelostv.pt, de outras formas, através do telefone, ou de outros contactos passarão em rodapé, também a morada. Precisamos do seu feedback, das suas dúvidas, porque o programa está aqui para si. Uma das rubricas que nós temos no programa é realmente o desafio da semana. E se nós o desafiamos é porque realmente a gente confia e acredita que realmente vocês têm capacidades para o desafio que nós lançamos. São coisas simples. O nosso programa focou-se nas crianças, focou-se na área da fisioterapia, mas também na área da fisioterapia respiratória. E daí, em relação às crianças, vou relembrar estes últimos cuidados que falou sobre as temperaturas, não é? Entretanto, vão entrando outras estações, o outono, o inverno, o outono que já entrou, o inverno, e a tendência de aquecermos muito as casas, que afinal não é assim tão bom quanto isso. O uso também das nebulizações com a criança, mas sobretudo deixa das temperaturas. E não se assuste com a tosse também, que afinal ela tem que ser vista sim, mas não se assuste com a tosse. São estes pequenos pormenores que a pouco e pouco que se consegue, por assim dizer, esta criação de um hábito saudável. Não é mais do que isto que nós pretendemos, por assim dizer. Um pequeno ajuste, não é preciso grandes alterações, por assim dizer, mas que depois acabam por ter resultados extremamente positivos na qualidade de vida e na saúde de quem está à nossa volta e de nós próprios. Sem dúvida. Da nossa parte, nós queremos agradecer pelo facto de ter estado connosco aí. Obrigado. Obrigado por estar connosco. E despedimos-nos. Despedimos sim, caro telespectador. Despeço-me também da Raquel. Muito obrigada mais uma vez. Caro telespectador, foi um prazer estar consigo aqui hoje neste programa Saúde Tal e Qual, na Ângelos TV. Obrigado.
acesso ao feedback